Um bom dia a todos, a paz de Cristo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei o horário que você vai estar vendo este vídeo. Eu sou o pastor Vanderlei da Comunidade Evangélica aos Pés de Cristo. Hoje nós vamos meditar em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, que diz assim: Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Em outras versões diz sábio é. Esse livro de Provérbios é atribuído a Salomão. E aqui ele nos dá o conselho para guardarmos a nossa língua, ou seja, aquilo que nós falamos. Você pode ver no versículo 20 que diz assim: Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos por falta de entendimento morrem. Então, quando eu sou sábio, sábio é aquele que sabe aplicar o seu conhecimento. Podemos ver também em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz: Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ou seja, eu primeiro preciso ouvir, aprender, não apenas ter informação, mas ter conhecimento. Porque informação e conhecimento são totalmente diferentes. Pois quando eu tenho conhecimento, eu sei aplicar a informação que eu obtive. Então aqui o pensador nos fala que devemos moderar aquilo que nós falamos, ter sabedoria naquilo que nós falaremos. E Deus, ele nos ajuda nesse momento, na percepção, como tratar o outro, como falar. Por quê? Isaías capítulo 50, versículo 4, diz assim: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. O verdadeiro cristão, o homem e a mulher de Deus, ele precisa ter uma palavra boa para aquele que está cansado, para aquele que está oprimido. Não palavras de julgamento, não palavras de acusação. Às vezes as pessoas pensam que exortar é falar de maneira ríspida, de maneira truculenta. Exortar é você trazer a pessoa ao conhecimento de si, daquilo que aconteceu, e ela se consertar. Não adianta gritar, não adianta espernear. A palavra moderada, a palavra sábia, ela vai fazer com que a pessoa tenha consciência do seu erro. Não é gritando que nós resolvemos as coisas, não é criticando, não é apontando, mas sim junto com o outro, falando aquilo que talvez a pessoa não quer ouvir, mas a maneira que você fala, você faz com que ela venha ter a percepção daquilo que ela deve fazer. Em Mateus capítulo 12, versículo 37, diz assim: Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Aqui Jesus está falando que a nossa palavra tem poder. Mas por que ele está falando isso? Ele está falando porque os escribas e os fariseus estavam blasfemando de Jesus. Eles estavam falando mal de Deus, do Espírito Santo. Ou seja, a minha palavra, ela tem um impacto muito grande, tanto na pessoa que ouve, quanto em mim mesmo que falo. É por isso que Deus nos deu uma língua erudita. É por isso que Tiago diz que nós temos que estar prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Provérbios diz: Nas muitas palavras há transgressões, mas o que modera os seus lábios, sábio é. Às vezes eu fico irado e falo palavras de baixo calão,
falo palavras que não condizem com o proceder cristão. É por isso que Jesus diz que pela árvore ela dá o seu fruto e você vai conhecendo-a pelos seus frutos. Então o que eu falo, o que eu digo vai mostrar o que eu tenho no meu tesouro. Quais são os meus frutos que eu estou desenvolvendo? Então você, meu querido e minha querida, aplique todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria em palavras que venham, mesmo repreendendo o outro, exortando o outro, palavras que façam com que tanto o outro como a ti mesmo venha ter consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Amar é você repreender o outro, falar com o outro de maneira que ela venha ter a percepção daquilo que é melhor para ela. As nossas palavras devem ser boas, agradáveis ao ouvido do outro, mesmo o outro não querendo ouvir aquilo que você está falando, mas que seja uma realidade para ela e ela possa entender. Então aqui o Salomão, ele disse que as nossas palavras com sabedoria, com prudência, ela pode salvar as pessoas. Agora a palavra com ira, a palavra com arrogância, ela destrói os outros. Que Deus te dê palavras sábias para que essa pessoa possa ouvir e que você mesmo possa ouvir e se tornar uma pessoa melhor. Deus te abençoe e te guarde, a paz de Cristo, e até a próxima, se Deus assim o permitir.